Olá, turminha! Então, na aula passada, terminamos o módulo 2. Hoje, iniciaremos o módulo 3, tá? E no módulo 3, nós vamos começar no capítulo 5, que fala sobre corpo humano, tá? E as páginas que vamos estudar hoje será da página 160 até a página 167, tá bom? Vamos lá? Página 160. Corpo humano. Nem sempre fui assim. Meu corpo e meus gostos mudaram desde que nasci e poderão mudar ao longo da vida. Isso também aconteceu e continuará acontecendo com você, né? Como vocês podem observar, tem uma vovó, né, segurando um bebê, né, que deve ser a sua netinha, né? E ao lado aqui, ó, nesse quadradinho verde, temos 3 perguntinhas. Vamos ver? Letrinha A. O que lhe vem à mente ao observar esta fotografia? O que passa na mente de vocês vendo esta fotografia? Bom, na mente da tia passa que algum dia, né? Só que muito tempo atrás, essa avó já foi uma bebezinha assim, não é mesmo? Letrinha B. Cite uma diferença entre as duas pessoas da imagem. Qual diferença que a gente pode citar? Bom, uma diferença é a diferença de idades, né? Porque a bebezinha aqui deve ter meses e já essa avó deve ter na faixa de 70 anos, né? A tia não sabe a idade certa dessa pessoa. Letrinha C. A mãe do bebê desta fotografia possui a mesma idade que a avó desse bebê? Será que a mãe e a avó do bebê têm a mesma idade? Não, né, tia Bia? Com certeza, a mãe do bebê é mais jovem do que a avó do bebê, não é mesmo? Fases da vida. Vamos conhecer os membros da família de Eduardo. A família de Eduardo é constituída por 8 pessoas e todas moram na mesma casa. Número 1. Leia as informações sobre a família de Eduardo e complete as idades que estão faltando. Vamos lá. Bianca e Eduardo são crianças e estão em uma fase da vida chamada infância. Bianca é a irmã mais nova de Eduardo. Ela tem 9 meses de idade e gosta de brincar e de passear no parque com sua família. Eduardo tem 8 anos de idade. Ele gosta de estudar e de brincar de jogar bola. Bom, essa é a Bianca, que é a irmã mais nova do Eduardo, né? Ela tem 9 meses de idade. E temos o próprio Eduardo, né? Que tem 8 anos de idade. Mateus e Larissa são adolescentes e estão em uma fase da vida chamada adolescência. Mateus tem 5 anos a mais do que Eduardo, ou seja, Eduardo tem 8 anos. Então,
já que Mateus tem 5 anos a mais que Eduardo, então o Mateus tem 13 anos, né? E Mateus gosta de andar de bicicleta, adora estudar matemática e ajudar a mãe e o pai nas tarefas de casa. Já Larissa é a irmã mais velha de Eduardo. Ela tem 4 anos a mais do que Mateus, ou seja, ela tem 17 anos de idade. Larissa está estudando para entrar na faculdade e namora um menino de sua escola. A tia vai continuar lendo aqui, as idades da família de Eduardo. Depois, vamos fazer a questão número 2 e a questão número 3, tá bom? Vamos lá. Marcelo e Juliana são adultos. Marcelo é o pai de Eduardo. Tem 45 anos de idade, é médico e trabalha no hospital da cidade. Em casa, após lavar a louça do jantar, Marcelo lê histórias para Bianca dormir e joga videogame com os outros filhos. Juliana é a mãe de Eduardo. Ela tem 7 anos a menos do que Marcelo, ou seja, ela tem 38 anos de idade. Juliana é professora e trabalha em uma escola durante o dia. À noite, ela faz o jantar e ajuda os filhos nas lições de casa. Assim como Juliana e Marcelo, Joaquim e Amélia também estão na fase adulta, mas são idosos. Amélia é avó de Eduardo. Ela tem 65 anos de idade e gosta de praticar atividades físicas com Joaquim, seu marido. Além disso, Amélia ajuda a cuidar dos netos e faz comidas deliciosas para toda a família. Joaquim é avô de Eduardo e tem 5 anos a mais do que Amélia, ou seja, ele tem 70 anos de idade. Joaquim adora passear com Amélia e ajuda a cuidar dos netos. Número 2. Organize os personagens em ordem crescente de idade, enumerando-os de 1 a 8. Essa número 2 nós vamos colocar, organizar os personagens do menor para o maior, né? E quem é a pessoa mais nova na família do Eduardo? É a Bianca, né? Porque a Bianca só tem 9 meses de idade, tá? Então, a Bianca vai ser o número 1, a primeira pessoa. E a segunda pessoa, quem será? É o Eduardo, né? Porque ele tem 8 anos de idade. Então, o Eduardo vai ser o número 2. E a terceira pessoa, quem é? Vocês sabem? Será o Mateus? Sim, é o Mateus, porque ele tem 13 anos de idade, né? Ele tem 5 anos a mais do que Eduardo. Então, ele vai ser a pessoa número 3. E a quarta pessoa, quem é? É a Larissa, né? A Larissa tem 17 anos de idade. Então, ela vai ser a pessoa número 4. E a quinta pessoa? Quem será? Será o Marcelo ou a Juliana, que são os pais do Eduardo?
será a Juliana, né? Porque ela tem 38 anos de idade. E a sexta pessoa será o Marcelo, porque ele tem 45 anos de idade. E a sétima pessoa, tia Bia? Quem é? É o Joaquim ou a Amélia? É a avó do Eduardo, porque ela tem 65 anos de idade. E a oitava pessoa é Joaquim, o avô de Eduardo, porque ele tem 70 anos de idade. Então, a primeira pessoa é Bianca, a segunda é o Eduardo, a terceira, o Matheus, a quarta, a Larissa, a quinta, a Juliana, a sexta pessoa, o Marcelo, a sétima pessoa, a Amélia e, por último, a oitava pessoa é o Joaquim. Então, essa foi a questão número 2, tá bom? Número 3. Sua idade é mais próxima da idade de qual personagem? Bom, qual personagem aqui tem aproximadamente a idade que você tem? Essa pergunta, a resposta vai ser pessoal, tá bom? Com o passar dos anos, as pessoas mudam, não é mesmo? Essas mudanças são físicas e de comportamento. As mudanças que ocorrem nas características físicas do corpo são chamadas mudanças físicas, ou seja, quando a gente cresce, né, a gente se desenvolve, fica mais fortinho. Isso são mudanças físicas, tá? Já as mudanças no modo de pensar e agir, nos gostos e nas vontades, são chamadas mudanças de comportamento. Quando a gente vai se desenvolvendo, a gente começa a pensar diferente, agir diferente. Às vezes a gente, quando é criança, às vezes a gente gosta de uma coisa e quando a gente vai ficando um pouquinho maior, a gente já não gosta mais, tem vontades, né? Isso são chamadas mudanças de comportamento, tá? Número 4. Do que você gostava de brincar quando tinha 5 anos de idade? Essa é uma pergunta que a resposta vai ser pessoal, tá? Número 5. E agora, do que você gosta de brincar? Essa é outra pergunta que também vai ser uma resposta pessoal, tá bom? Nos dias atuais, provavelmente você não gosta das mesmas brincadeiras de que gostava quando tinha 5 anos de idade, né? A mudança no modo como nos divertimos é um tipo de mudança comportamental. Como vocês podem ver aqui, ó, temos uma criança com 1 ano de idade, né, que gostava de brincar com vários brinquedinhos, e ao lado temos uma criança com 8 anos de idade, né? Essa criança com 8 anos de idade já não gosta mais de brincar com esses brinquedinhos que essa criança que tem 1 ano de idade, não é mesmo? E ao longo dos anos, à medida que essas mudanças ocorrem, passamos por diferentes fases da vida, como infância, adolescência e fase adulta. Veja a seguir as fases da vida de Joaquim. Vamos ver? Ó, Joaquim já foi criança, né? Então, a primeira fase dele foi a fase da infância e depois ele virou adolescente.
ou seja, ele estava na fase da adolescência. E depois, Joaquim virou um adulto, né? E essa imagem aqui, ó, ele era um adulto com menos de 60 anos de idade. E atualmente é adulto idoso, ou seja, ele já é um adulto mais velho, né? Com 70 anos de idade. E essa fase é a fase adulta, tá? Agora, na página 165, vamos falar sobre a primeira fase, que é a infância. Como você viu na página 162, Bianca e Eduardo estão na infância. A infância é a primeira fase da vida. Ela se inicia a partir do nascimento do bebê e dura até aproximadamente 12 anos de idade. Por volta de 6 meses de idade, os dentes começam a surgir, ou seja, eles começam a nascer. Só que esses dentinhos são temporários, né? Porque eles são dentes de leite. Então, uma hora eles vão começar a cair e aí serão substituídos por outros dentes, né? Que são os permanentes, tá? E além do desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual é bastante acelerado durante a infância. Nessa fase, aprendemos a falar, a andar, a escrever, a ler e entre outras atividades importantes, tá? Número 6. Onde o ser humano se desenvolve antes do nascimento? Bom, antes da infância, o ser humano se desenvolve no interior do corpo da mãe. Ou seja, antes daquele bebezinho nascer, ele se desenvolve na barriguinha da mamãezinha dele. E essa fase é chamada de gestação e dura aproximadamente 38 semanas. E durante a gestação, o bebê recebe da mãe tudo o que precisa para se desenvolver, como proteção, alimento e gás oxigênio. Diversos exames médicos são realizados durante a gestação. O conjunto desses exames é chamado de pré-natal e eles permitem verificar se o bebê está se desenvolvendo adequadamente. Ou seja, todo mês, a mamãe que está grávida, ela deve ir ao médico para fazer esse acompanhamento, né? Para fazer o pré-natal, para ver se o bebezinho está se desenvolvendo adequadamente. E um dos exames realizados durante a gestação é o ultrassom. É um tipo de exame que permite acompanhar o desenvolvimento físico do bebê. Ou seja, esse exame, ele permite a mamãezinha ver como que está o corpinho do bebê, né? Ou então, através desse exame, pode identificar também o sexo do bebê. A mamãezinha vai saber se esse bebê é menino ou menina, tá? E uma coisa importante, durante as 8 primeiras semanas da gestação, o novo ser humano recebe o nome de embrião, né? Ele ainda está pequeno. E a partir da 9ª semana até seu nascimento, o novo ser humano é chamado de feto, tá bom? E aqui embaixo, ó, temos a imagem de um feto, né? Ou seja, de um bebê
na 38ª semana obtida pela ultrassonografia. E para finalizar a nossa aula, na página 167, fala sobre os direitos das crianças, né? A Declaração Universal dos Direitos da Criança foi aprovada pela Organização das Nações Unidas, ou seja, da ONU, em 1959. Essa declaração apresenta os 10 direitos das crianças. A tia vai falar alguns para vocês, tá? Ó, tem aqui que toda criança tem o direito a um nome e a uma nacionalidade, né? Ou seja, toda criança tem que ter um registro, toda criança tem que ter uma certidão de nascimento, né? Com o nome, o local aonde que nasceu, o nome dos pais, se ela nasceu nesse país ou em outro país. Toda criança tem o direito de brincar, alimentar-se e receber cuidados médicos. E tem outros direitos das crianças aqui, tá? Vocês podem ler um por um e se tiver alguma dúvida, na nossa aula na sexta-feira online, vocês podem estar me perguntando, tá bom? Um beijo, meus amores!